e a torcida sempre grita, é um Malta Cruzeiro. Olha só, galera, tem umas histórias bem fantásticas aí. Mas antes disso eu quero fazer lembrar pessoas que foram importantes para isso aqui acontecer tudo. Eu me lembro, desde criança, que quando apareceu a primeira ou a segunda TV no Olho da Luz, eu nem gostava de futebol, gostava de assistir Tarzan. Aí meu amigo Gerson Lila, ali meu Longoso, começaram a me convidar, e teve uma pessoa no meio disso aí, que se chama Werner Ziller, já falecido, uma pessoa muito boa, que prestou muitos trabalhos para a comunidade do bairro, do Luz em Malta. Ele me disse, vamos jogar futebol e tal, e eu fui. E foi assim que começou essa história de futebol. O Ivanir também falou do time do Continental, né? Esse era o time dele, atrás da casa dele, eu me lembro, que são a história da chuteira e tal. Então, a dona Ingrid, que costurava a estrela da camisa branca no Luz de Malta, o seu Dúvio, que vinha com a F1000 branca, quem chegava primeiro, você estava na frente, quem vinha por último, ia na caçamba. Então, isso são histórias que a gente vai lembrando, sabe? E nós temos esses vídeos para lembrar isso aí. Ivanir, e é mais uma história interessante que você passou, fala para nós aí. Olha, essa aí também fica entre a família. Por exemplo, o Duve, ele tinha uns cunhados Kreutzfer, porque a mulher do Duve, seu Duve, era uma nascida Kreutzfer. Então lá tinha uns 3 cunhados e que sempre foram assim, provocadores contra o Duve, por causa do time, porque eles também tinham um time que chamava-se Grêmio, lá de Garibaldi. E aí então o que aconteceu? Então no caso eles montaram um belo time, o Grêmio era assim um belo time aí naquela época para ganhar do Cruz de Malta, mais ou menos assim. Eles achando aí que com esse time que eles iam ganhar. Só que então nós fomos lá, naquele domingo lá, tudo preparado, né? Nosso time estava bom, estava bem, jogando bem, e aí durante o jogo, de repente, começa a bater o sino. Bateu o sino, todo mundo aí, o jogo até parou, porque o que está acontecendo? E aí então no caso a torcida se questionando o que está vendo, quem faleceu, o que houve, o que está, então no caso todo mundo estava meio assustado. Por que bateu o sino naquele momento lá, onde que era um jogo de futebol, e de repente sai um homem correndo aí da igreja, não era o Bea. O Bea era um aventureiro, era um cidadão que aprontava muito, então o Bea entrou na igreja, não sei como é que ele conseguiu abrir a porta, e começou a bater o sino, e depois ele foi visto que foi ele mesmo que fez essa brincadeira, e todo mundo ficou apavorado e com medo, porque quem foi e está se questionando quem é o falecido, e no fim não tinha nada disso aí. Essa foi uma bela história. E nós ganhamos lá do Grêmio, não sei, isso está marcado e registrado nos nossos registros, acho que era de mais do que 10, mais do que 10. Foi uma goleada, super goleada. Então essas histórias são importantes porque naquela época não se tinha mídia social, não se tinha celular como tem hoje, então essas aventuras aconteciam porque onde essas tinham que aprontar alguma coisa para que houvesse alguma graça, algum divertimento, algum comentário, alguma atividade extra, né? Exatamente. E Valdir, tu tens alguma história interessante também que tu possa compartilhar com a gente, por favor? Na verdade, também relacionada a esse Eribé. Esse Eribé, na verdade, seria um comediante hoje, né? Ele era gente boa, assim, bem engraçado, gostava de umas biritas também, e daí ele aprontava, né? Uma vez foi um jogo no Caramuru, eu não lembro certo se era um festival, se não me engano era um jogo só, né? E tinha sempre a preliminar e a principal, né? Que nós jogávamos na principal. E de repente, nós jogando o jogo lá, de repente aparece o Eripé com Pedro Garbari, né? O Pedro Garbari tinha um Galaxy, e o Galaxy veio para o meio do campo, né? E de repente o Bea saiu com aquele Pedro, né? O Pedro vestido de mulher, né? E daí ele apresentou a mulher dele, não sei o que, tudo, né? O jogo até parou, né? Todo mundo assim, mas o que houve, o que aconteceu, e coisa e tal, né? Então foi algo bem interessante ali, né? No mesmo local, um dia desse, nós fomos jogar um festival. Jogamos um festival lá e nós
fomos convidados a fazer a principal. A principal era o último jogo daí, né? E daí o Bea foi lá no balcão, os troféus ficavam atrás do balcão, e seu Bea, ele pediu o troféu para levar no meio do campo lá. O pessoal pediu para levar o troféu lá no meio do campo, para a hora da entrega e coisa assim, né? Só que ele pegou o troféu e foi pro carro e se mandou, né? Então nós, naquele dia, perdemos o jogo e na volta, em cima de um bar ali no alto da serra, que é o Carvalho Pomerode, né? O Bea com o Pedro estavam esperando. Daí ele, quando nós entramos, ele falou assim: ah, perdemos o jogo, mas ganhamos o troféu do primeiro lugar, ganhamos. Então são histórias assim, tem várias assim, né? Mas são histórias bem interessantes, bem engraçadas, que hoje talvez a pessoa seria até de repente presa, né? Mas naquela época valia tudo, né? Tem algumas que a gente nem pode botar em vídeo assim, né? Porque são comprometedoras. Eu me lembro na volta lá de Garibaldi, então todo mundo passou aqui na Zolstifa, tinha um bar aí perto da igreja evangélica que tem aqui. Então no caso lá a invasão foi grande. Então lá o que tinha de linguiça, o que tinha para comer, lá o que estava pendurado, a nossa torcida e jogadores foram lá, pegaram e comeram e ninguém pagou, se alguém pagou alguma comprou coisa. As duas linguiças, assim. Exatamente, então no caso aí foi assim bem interessante essas coisas tudo aí, mas sem quebrar nada, sempre na ordem, sempre na paz, e sem querer brigar, essas coisas tudo, só na diversão, sempre na diversão. Importante que as pessoas se conheciam, né? As pessoas se conheciam, se respeitavam e então sabiam que era uma atitude saudável, né? E muitas vezes contribuíam até por estar passando ali e lembrar dela. Sempre tem alguém que passava depois e pagava. Sempre tinha. Olha aí. Bom, durante toda essa trajetória na qual nós já estamos comentando aqui, também houve uma época onde que tinha esse tal do seu B ali, ele colocava um apelido nos jogadores, né? Então gostaria que o Ivanir, quem sabe, consegue relembrar e memorizar. Nem todos eu consigo, mas aí com a ajuda aí do Valir talvez a gente consegue. Por exemplo, ele sempre, isso até era até um pouquinho assim de gozação por parte dele. Então o Cídio, que era assim um senhor naquela época, bem de vida, então no caso o seu Guerra, que era o pai do Cídio, ele também falava muito do filho dele. Então, no caso, o Bea deu o nome para o Cídio de filho meu. Então, o filho dele lá era o filho meu. E o Valdir tinha um apelido aí de Sá. Não sei porquê, mas foi aí e pegou. Foi um dia que eu estava sentado no bar do Ralph, aqui, que a gente tinha o costume de se encontrar ali, né? Estava sentado de perna aberta em cima do balcão. Então ele viu aquilo e ele pensou: vai ficar Sá, é Sá. Ele ficou Sá. Aí tem o Milton, por causa do cabelo encaracolado aí, ele, então no caso era Bobril, e depois no caso, meu nome às vezes o Bea disse como Caim e o Celso Abel, às vezes ele me chamava de Roseta, porque tem aquela roseta aí, aquela espinhosa aí que fica na grama. Então no caso aí, então temos vários, nem todos a gente consegue lembrar. O Curti era cobra, né? Porque ele lembrava fácil, né? Tipo uma cobra, né? O Curti era um grande jogador, a gente não pode esquecer desse homem. Olha, ele também jogou aí, enquanto que ele pôde jogar, mas ele parou aos 28 anos como titular por causa de um problema de saúde. Mas até lá o Curti era um grande jogador aqui do Blumenau. Nosso goleiro era pega, né? Muito torcedor chamava sempre, o cara chutava a bola, pega. Então ele viu aquilo, né? Ficou pega, né? E aí depois no Renato, vamos dizer assim, ele fez uma boa parte da história aqui do Blumenau, do Renato, o pega. Mas depois do Renato veio o Wilfried, que tinha o apelido de linguiça. Com o Wilfried nós jogamos e toda a defesa sentiu-se segura, Então no caso a gente voltou aí a jogar bem melhor, com um bom goleiro na retaguarda, porque o Wilfried era um ex-profissional, ele era aqui de Joinville, nasceu aqui em Joinville, jogou no Jack, e do Jack ele foi para o Cruzeiro. E aqui no Jack ele sofreu um acidente um dia à noite, e aí então no caso machucou a vista,
machucou a vista dele, e aí ele teve problemas de reflexo durante a noite. Ele não conseguiu se firmar lá no Cruzeiro, aí ele voltou de novo e jogou no Juventus. E como o Juventus tinha altos e baixos, um ano ele disputava, outro ano não, então no caso o seu Duve ficou sabendo, porque o seu Duve sempre andava com os empresários, as coisas tudo, política, as coisas tudo, que tinha um goleiro trabalhando lá na Marcato. E aí ele contratou o Wilver para jogar aqui. Isso foi uma coisa assim que no caso foi muito marcante, essa questão do Wilver aqui no nosso time, que realmente ajudou nós muito para fazer muitas vitórias. Nós chegamos a ter 40 jogos invicto, e o jogo que nós perdemos foi contra o Figueirense, de 1 a 0. Então no caso lá nós perdemos nossa invencibilidade, mas jogamos em 40. E outra coisa que eu quero lembrar, nós jogamos 50 vezes durante o ano, isso é um jogo por semana. Então muitas vezes nós jogamos, se não domingos, mas sábados, mas foi 50 vezes mais ou menos, era a média de jogos que a gente fazia. É muito jogo. Então no caso do Pessoal que não treinava, né? Pessoal que não treinava. Mas quando começou o campeonato, nós treinamos. O Duve então contratou o Joel, um ex-jogador aí do Juventus. Ele veio aqui e nos preparou aí fisicamente. Nos preparou. E a corrida, primeiro eram umas voltas em redor do campo, depois nós fomos até na escola Gertrude Milbratz, correndo, na ida e na volta. E depois aqui no campo, mais umas voltas, mais uns exercícios. Então no caso ele nos forçou a fazer uma bela preparação física. E isso no caso nos ajudou aí a conquistar esses títulos. Com certeza. Que coisa bom de lembrar, coisa boa de lembrar. Meu Deus, eu me lembro disso aí tudo em etapas, porque é difícil uma pessoa armazenar tudo isso aí, porque é difícil. É muita história. Né? Uma coisa que eu fico na minha mente são as pessoas que ficavam do lado de fora, que são os parentes, que são as pessoas que vinham, o teu sogro, o teu pai, que tinha aquela história, vamos encher essa mulher. Eu nunca esqueço que a gente jogava no tal do aspirante, no juvenil, que não sei como é que era, às vezes tinha uns caras na idade, tinha mais uns pianovo, aí ele chegava e dizia, se vocês ganhar hoje, tem uma caixa de cerveja, a parte para vocês. Meu Deus, isso era uma alegria, né? Como é que vocês lembram dessa parte toda aí, Valdir, começando com você aí? Tem várias histórias, assim, né? A gente com o tempo vai relembrando, vendo as fotos e tudo, né? Meu pai tinha o costume de dizer, vamos encher essa bodega aí hoje, né? Então, nós tínhamos também, como falamos anteriormente, daquele Pedro Garbalho dizia, se nós ganhar, vamos tomar tudo em São Paulo hoje, né? Então, são frases, né, que a gente lembra, assim, Ficaram marcadas, né? Que ficaram um pouco mais marcadas, tem inúmeras, né, mas assim, nem todas vêm à memória da gente agora, né, mas foram épocas bem bacanas, assim, bem legais, o pessoal de fora era muito amigo, assim, todos os amigos dificilmente brigavam, coisa assim, né, era bem mais divertido. Hoje em dia... Competição saudável, né? Mas, porque era muita gente da casa mesmo, muita gente do bairro, assim, né, não tinha tanto pessoal de fora e coisa assim, né, então todo mundo se conhecia, todo mundo fazia brincadeiras, né, mas quando brigava valendo, né? Na verdade, Valdir, até 1977, quando eu cheguei aqui, até lá, então no caso o time Cruz Maltino era assim, formado por muitos produtores rurais, colonos. E aí então no caso lá era bola ou bolinho. Então eles não amoleceram para dividir uma bola. Então no caso aí em 77 já foi feita uma renovação e assim foi se renovando, e aí o time ficou assim quase 10 anos jogando juntos. 10 anos jogando juntos os mesmos jogadores. E aí isso trouxe a torcida. Porque aí então no caso
um convidava o outro, porque lá tem jogo, o time é bom, e vamos lá, porque meu filho joga, e o meu genro joga, e assim no caso, meu sogro, no caso também, ele não perdeu um jogo. Meu pai sempre foi junto com o Valdir, depois que ele casou-se com minha irmã, mas antes disso eu também trouxe ele. E assim, no caso, meu sogro também, cada domingo que ele vinha aqui, ele contava uma piada diferente. Ele captava isso durante a semana, se alguém contava uma piada lá em cima na feiraria, porque ele era feireiro. Então, no caso, aí, domingos, a primeira coisa que ele fazia, ele foi lá no primeiro amigo, tu sabe uma nova, aí eu tenho uma nova para contar. Então, no caso, então era uma piada. Então, no caso, assim, no caso, a gente ia. E ele também não gostava muito do Wilfred, por causa das brincadeiras que ele fazia. O Wilfred, ele brincava muito com a bola, batia uma bola aqui no peito, deixava cair aqui no peito, essas coisas tudo. Então, o meu sogro sempre achava que isso um goleiro não podia fazer. Mas mesmo assim, no caso, aí foi indo, porque eu também busquei muitas vezes o Wilfred da cidade, porque o Wilfred não tinha carro. Então, no caso, eu com meu sogro, nós ia lá buscar ele e trazer ele para cá. E durante a viagem, então, muitas vezes a gente ouvia aí esse bate-papo, essas coisas tudo aí, mas foi tudo em paz e assim foi. Tem uma lembrança que eu também tenho, assim, na verdade, em partes, não é uma lembrança boa, né? Mas em 83 era permitido, né? Não sei se 84, 85 também, mas em 83 eu lembro que eu tinha. A gente comprava aquela chuteira simples, que não era nem de, acho que nem marca não tinha, e a chuteira tinha travas de prego. Prego. Cada trava tinha 3 preguinhos, né? 3 pregos. Então isso era feito, era manualmente feito e coisa assim, mas na época era permitido, era válido. Seu Maluco fazia lá em Guarani, né? Não lembro quem fazia. Seu Maluco tem um cara aqui na Barra fazia, não me lembro. O Vagarrado. Vagarrado fazia? Vagarrado, não, o pai do Vaca. O pai do Vaca fazia, os nem Vagarrado. Agora que você falou, eu lembro que uma vez eu fiz quando eu Sim, e esses pregos, e para a verdade, esses no caso até, muitas vezes quando tinha torneio, essas coisas tudo, o juiz olhava aí debaixo da chuteira se não tinha um prego exposto, para não machucar a canela do outro, o adversário, essas coisas tudo. Então, no caso, era de couro, a chuteira era de couro, Por causa disso, se ela molhava, ela pesava aí quase 1 quilo, E aí, então, no caso, ficar a semana toda dentro do rancho, e outro domingo, no caso, era uma sola de duro aí, que no caso não estava só molhando bem aí para amolecer, senão, no caso, você não ia conseguir calçar. Até tem um episódio também para comentar, em outro episódio, quem sabe a gente traga, né, meu sogro Renan Orlando também teve participação no Cruzimaldo, onde que ele contou e contava assim que, como hoje nós estamos ali agraciados com iluminação, naquela época não se tinha iluminação, a iluminação veio só mais tarde aqui no Cruzimaldo, no campo antigo, e na qual ele falava que eles brincavam e treinavam em noite de lua cheia, né? Onde tinha lua cheia, eles jogavam futebol. Então tu imagina como era jogar com noite de lua cheia, onde mal e mal se enxergava a bola, né? Isso é verdade, isso é uma verdade, porque eu também, depois do meu serviço, à noite, eu vinha correndo para cá com o meu Fusca para jogar aí enquanto que ainda estava claro. Isso é uma verdade. Isso, não sei se foi em 83, começou isso, ou em 82, mas a gente começou a jogar aí à noite, quem pudesse jogar, vir aqui para fazer um treino, sem iluminação. Depois que foi feita a iluminação, aí tudo mudou. Aí no caso aí já era constante, essa coisa tudo aí, 2 vezes por semana aí a gente treinava aí. Então no caso, o nosso time sempre estava assim preparado melhor do que o adversário. Mesmo que no primeiro tempo era difícil de vencer, mas no segundo tempo, com nossa preparação física, nós conseguimos vencer. Eu tenho mais uma coisa aí bem boa aí para lembrar. O Duve ele era músico. E aí então no caso, quando ele estava animado, quando o time ganhava, ele tirava a gaita dele do carro, e aí ele tocava as músicas e cantava aí, era muito bonita as músicas dele. Não só aqui no nosso campo ele fazia isso, mas sim, ele fazia em qualquer outro lugar, porque a gente fazia muito amistoso. Aqui nós fomos para Blumenau, para Itajaí, para Camboriú, para Indaial, para Timbó, para Rio dos Cedros, para Luiz Alves, para Ilhota, para
Blumenau eu já falei, para Jaraguá todo aqui, para Pomerode todo, então no caso Pomerode tinha um domingo sim, outro também jogo lá, então praticamente era quase todo domingo aí Pomerode, porque tinha muitos times, né? Então São Bento, Curitiba, Joinville, então toda essa região, no caso, o Duve também levava sempre a sua gaita e quando ele estava mais animado, aí ele tirava a gaita e fazia assim aquela rodada aí de animação, né? Então galera, lembrando que a gente vai ter mais vídeos, vamos convidar mais jogadores. Se vocês quiserem falar comigo, com o presidente, nosso telefone vai estar ali no ar, ali, vai aparecer. Hoje a gente quer agradecer de coração ao Valdir, que sempre está aqui na sexta-feira com o grupo maravilhoso que ele tem aqui. Oi, Evania, que eu convidei, que a gente está todo dia praticamente junto, vai trabalhando, mas e ao nosso presidente. Eu só quero agradecer. Vai continuar. Os patrocínios a gente está buscando, a gente vai se organizar. Quem quiser entrar em contato com o Michael Schaffer ou comigo, ou com o presidente, para entrar no patrocínio, vamos lá, gente. Isso aqui é uma coisa que a gente orquestrou para as pessoas se divertirem e saberem realmente o que aconteceu. E tem histórias fantásticas no Liceu. Aos poucos vocês vão conhecendo essas pessoas maravilhosas. Também não vamos omitir tudo porque teve bastante briga, mas vamos lá, Valdir. Agradecer aí ao Cruz de Malta, pelo que eu passei já pelo Cruz de Malta, né? Não só passei como estou hoje ainda junto aí, né? A gente está tentando ajudar da maneira possível, né? Queríamos muito, que lógico, que isso aqui se renovasse dentro do possível, a gente está tentando fazer isso através dos vídeos, através de outras coisas aí também, né, que a diretoria está fazendo. E agradecer por tudo. Eu tenho uma raiz aqui muito grande, né, e a gente espera que isso, pelo menos por enquanto, não se acabe. Eu também tenho que agradecer ao time Cruz Maltino, e eu acho que também ao Rubens, ao Banana, pelo empenho que eles têm para resgatar a história. Isso é muito bonito. Nós não podemos deixar essa história que está lá no quarto, cheia de troféus, cheia de imagens, cheia de times de futebol, na fotografia. Isso tem que ser exposto, isso tem que ser valorizado. Então, no caso, eu espero que vocês tenham forças sempre para trazer e renovar e inovar, e que, no caso, o Cruz de Malta ainda vive por muitos anos. E assim, no caso, vocês são um pouquinho jovens ainda, vocês ainda têm alguma bateria a mais aí para gastar, então, no caso, não deixe esse time aqui morrer. Façam de tudo para que, no caso, essa história não se acabe, que essa história é rica, muito rica. Poucos clubes têm isso que o Cruz de Malta tem, nos clubes profissionais. Não vamos dizer da Série A, mas da Série C, essas coisas tudo aí. Tem pouca gente que tem tanto troféu, que tem tanta imagem, que tem tanta fotografia, que tem tanta história para contar que o Cruz de Malta tem. Então, estão de parabéns por enquanto aí. Eu espero que isso continue por muitos anos. Quero agradecer então ao vice-presidente, né, o Banana, ao Valdir, pela entrevista de hoje, o Ivanir, mas esse é o nosso intuito. Então, na verdade, acho que todo o clube passa por renovação. Então, hoje está a nosso comando essa questão de manter, valorizar essa tradição, esse histórico de todo o clube. Nós não podemos deixar isso simplesmente cair por terra, e dessa maneira nós estamos tentando renovar e até transmitir para outras pessoas que aqui passaram. Com certeza as lembranças virão, né? E outras pessoas vamos trazer aqui para fazer essas entrevistas, e elas vão se sentir muito bem acolhidas e vão passar essa informação para outras pessoas, e assim por diante. Não podemos deixar jamais cair essa história por terra, tá bom? Pessoal, se inscrevam. Se inscrevam nisso aí, se inscrevam no canal, isso é importantíssimo. O like, a inscrição, vamos passar para os nossos parentes, para os nossos amigos, porque isso aqui é uma iniciativa para nós fazermos algo diferente. Nós queremos preservar essa história, e com a modernidade de hoje em dia, nós precisamos realmente que vocês se inscrevam. Se inscrevam. É uma coisa, é só uma dedada, né? Lá no... Inscreva-se. Vamos lá, pessoal. Estamos contando com vocês. Obrigado. Um bom final de semana. E
Tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima. Thank